seguidores do meu canal História com a Vivi. Estamos aqui mais uma vez, né, para discutirmos assuntos da nossa história, tanto da história da América, quanto a história do Brasil, quanto a história geral. Espero que estejam todos bem nessa pandemia, espero que estejam todos com saúde e vamos seguir aí. O assunto de hoje nós vamos tratar da Revolução Haitiana, uma revolução que iniciou no ano de 1791 e foi até o ano de 1804. Vamos falar um pouco aqui dos antecedentes históricos. Quando nós estamos falando da Revolução Haitiana também, nós estamos falando de uma revolução liderada por negros, liderada por escravos, uma revolução que impactou a América Central principalmente. Quando nós estamos falando dos antecedentes históricos, nós vamos falar aqui de uma colônia inicialmente no século XV explorada pelos espanhóis, que vai ser a ilha de São Domingos. Os espanhóis eles tomam parte da ilha que eles vão denominar de Terra Espanhola. E também, a partir do século XVII, nós vamos ter aí corsários franceses, piratas franceses que tinham interesse por esta região. É instalado lá, logo de cara, o sistema de plantation, que se baseava na monocultura, no latifúndio, né? Eles só plantavam um produto, que era o algodão, que era cacau, que era o açúcar. E nós vamos ter a mão de obra escrava. Os franceses eles vão demonstrar um grande interesse nessa região e em 1697 vai ser assinado o Tratado de Ryswick, que os espanhóis eles cedem parte do oeste para os franceses. Só que antes disso, eu queria ressaltar que houve uma dizimação muito grande dos indígenas, dos nativos que habitavam aquela ilha. E aí nós vamos ter uma influência muito grande, uma participação muito grande dos ingleses em relação ao tráfico no Atlântico. Então o tráfico negreiro era muito grande nessa região. Para vocês terem uma ideia, a população na ilha de São Domingos se dividia assim. Eram 40 mil franceses, ou seja, 40 mil brancos. Nós vamos ter 20 mil mulatos, né, que eram os negros libertos. E nós vamos ter aqui 450 mil, mais ou menos 452 mil escravos. Então a população ela era muito grande de negros, né? E nós vamos ver também que um dos fatores que levaram à revolução, a revolução haitiana, foi a grande violência que esses negros sofriam por parte dos colonizadores. Então nós vamos ter também a influência da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela já tinha começado em 1789, né? A Revolução Haitiana ela inicia em 1791. Então nós vamos ter uma grande influência da Revolução Francesa. E aí no século XVIII, a ilha de São Domingos se transforma em uma das mais prósperas do mundo, por ser uma grande produtora de açúcar, e ela foi chamada até de Pérola das Antilhas, porém a violência contra os escravos era gritante. E nós vamos ter aí um líder, né, que vai se destacar nessa Revolução Haitiana, que se chama Toussaint Louverture. Toussaint Louverture vai ser o líder das tropas haitianas, líder da Revolução Haitiana, e nós vamos ter um primeiro momento com 100 mil escravos liderando aí a primeira rebelião. Essa primeira rebelião, nós vamos ter destruição dos antigos latifúndios, queima das lavouras, destruição das propriedades, morte e tortura dos franceses. Nós vamos ter um primeiro momento aí com bastante violência. A ideia dos escravos era fazer com que os franceses sentissem a mesma violência que eles sofriam durante a escravidão na ilha de São Domingos.
Nós vamos ter aí os colonos europeus que sobreviveram, eles migram para as colônias do sul ou para a metrópole para eles poderem denunciar a violência que estava acontecendo em São Domingos. Em 1794, os jacobinos, eles decidem colocar fim ao escravismo, a todos os escravos que tinham em colônias francesas, inspirados na revolução que estava acontecendo na ilha de São Domingos. Então nós vamos ter aí um momento de abolição da escravatura a partir de 1794. Porém, nós vamos ter a contra-revolução liderada por ingleses, espanhóis, junto com Napoleão Bonaparte. Os resultados da Revolução Haitiana que irão se apresentar, vai acontecer o seguinte: vamos ter uma derrota das invasões europeias, o Haiti vai se tornar uma república. Por que nome Haiti? Para relembrar os indígenas, habitantes originais da ilha. Nós vamos ter uma república, o Haiti vai abolir a escravidão e vamos ter um país com grande igualdade social. Porém, a partir do século XIX, o Haiti vai apresentar uma forte instabilidade política e econômica. O país vai sofrer um boicote internacional. Vamos ter uma ausência de investimentos públicos e estatais estrangeiros. Não vamos ter um investimento no país. Então o país ele vai sofrer uma grande pobreza, uma miséria, um caos social e, além de tudo, os nativos, a população vai ter que pagar uma indenização aos colonizadores para o reconhecimento internacional da independência. Então, no século XX, nós vamos ter grandes crises sociais e econômicas no Haiti, governos autoritários, golpes de Estado, além de catástrofes naturais como terremotos que o país vai sofrer. Vai surgir um termo no século XX chamado, no final do século XIX, início do XX, chamado haitianismo. O que significa isso? Foi o maior legado da Revolução Haitiana. Vai ser o temor das elites no continente americano que outras revoltas acontecessem lideradas por escravos. Qual a posição do Brasil em relação à Revolução Haitiana? Não vai ter um debate público, vai ter uma ausência de um debate público em relação a essa revolução que marcou na América. Vamos ter aí uma maior repressão por parte dos senhores de escravos em relação às rebeliões lideradas por negros. E nós vamos ter aqui também uma maior rigidez e uma maior fiscalização de senhores em relação aos seus escravos. Bom, o que nós podemos deixar aí como mensagem da Revolução Haitiana? Foi uma revolução que serviu de exemplo para todo um continente, toda uma sociedade, porém foi uma revolta atípica, podemos considerar assim, porque pela primeira vez na história nós vamos ter uma revolução liderada por negros, liderada por escravos e que teve um sucesso. Nós temos aí uma revolta que realmente conseguiu, apesar de uma grande instabilidade, uma falta de investimento, nós vamos ter aqui uma revolta que teve sucesso, que conseguiu abolir a escravidão e conseguiu uma igualdade social e racial. Hoje, aula, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Uma revolta que marca e que lá na frente vai servir de exemplo, como foi a Revolução Francesa na Europa e a Revolução Haitiana, que foi como um grande exemplo na América. Um grande beijo, eu espero que vocês fiquem bem, um grande abraço virtual, quem puder, fique em casa. Um beijo.